realidade dirigente que nós temos na nossa Constituição e, segundo, uma perspectiva democrática nesse sentido. Eu começo, então, claro, pelo primeiro aspecto, que é no que diz respeito ao nosso dirigismo constitucional. Todos nós sabemos que a Constituição dirigente que nós temos, ela é produto de dois grandes vetores. Claro, do período entre guerras, eu me refiro à Primeira e à Segunda Guerra da tradição ocidental, e aqui nós devemos grande parte ao ineditismo da Constituição mexicana e depois da Constituição de Weimar de 1919. E depois o período da Segunda Guerra, onde se mostrou de uma maneira definitiva que o Estado teria um papel preponderante, na verdade, no intervencionismo. Portanto, a perspectiva da Constituição dirigente, do ponto de vista econômico, é uma perspectiva que trata, num primeiro momento, pelo menos a relativização de sentidos liberais econômicos de Constituição. A partir de agora, o Estado passa a intervir na economia, portanto, o Estado passa a intervir nas nossas vidas, ressaltado somente aquele âmbito da intimidade, da vida privada, em que até hoje o Estado não penetra, como, por exemplo, na verdade, o Estado não pode me obrigar a gostar de ninguém, a ter esta ou aquela religião, esta ou aquela sexualidade, enfim, esse tipo de postura que diz respeito ao meu conhecimento exclusivamente pessoal e não se relaciona, ou seja, a terceiros. Ou seja, nesse sentido, o dirigismo constitucional aparece como uma vitória, portanto, do chamado Estado Social. E o dirigismo constitucional, ele interfere de uma maneira incisiva e contundente na propriedade privada, na economia. Isso do ponto de vista, na verdade, geral das sociedades, principalmente herdeiras da tradição da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, nós tivemos, a partir dos anos 50, final dos anos 50, essa recepcionada na teoria econômica, essa possibilidade do dirigismo constitucional. De um lado, nós tínhamos as chamadas correntes desenvolvimentistas ou dependencistas, ou seja, capitânia cujo um dos maiores expoentes é o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e de outro lado, nós temos a corrente de uma origem cepalina, cujo melhor representante é Celso Furtado, e nesse sentido é que me parece que o dirigismo constitucional que nós temos em 1988 se aproxima mais dessa perspectiva. O dirigismo constitucional de inspiração de Celso Furtado tem um diagnóstico que eu reputo extremamente interessante e que me parece ter sido assimilado pela nossa realidade. De dizer, o subdesenvolvimento não é uma etapa para o desenvolvimento econômico. O subdesenvolvimento econômico, do qual o Brasil se encontra, é uma outra manifestação do capitalismo. Significa dizer que sociedades subdesenvolvidas não necessariamente caminharão para o desenvolvimento econômico, mesmo porque as chamadas sociedades centrais do capitalismo não conheceram o subdesenvolvimento econômico. Então, não significa dizer necessariamente que o Brasil, principalmente nos anos 50, nos anos 60, por ser uma sociedade subdesenvolvida, estaria necessariamente, ou seja, destinada a ser uma sociedade desenvolvida economicamente. Para que o Brasil saísse, abandonasse a condição de subdesenvolvimento econômico, na verdade, segundo Celso Furtado, haveria necessariamente que se realizar, que fossem realizadas implementações e ações concretas nesse sentido. A tradição marxiana de Celso Furtado é evidente. Aqui se percebe nesse sentido, pela primeira vez no estudo da economia e do estudo da política, até antes de Marx, a economia clássica somente se preocupava com salário, preço, aluguel e troca de mercadorias. A partir de Marx é que a economia passa a se preocupar com isso, mas a economia também passa a se preocupar com o chamado custo social da produção. E onde Marx desenvolve uma característica fundamental de todo o seu sistema de pensamento, a chamada alienação. Ou seja, a produção de um relógio, por exemplo, ela não só diz respeito àquilo que nós imaginamos como o preço da matéria-prima, o preço do salário que se paga ao trabalhador. Essa tradição também, e essa mercadoria, nela está contido um custo social. E aqui é o que Marx chama a atenção, ou seja, um custo social de condições escandalosamente desumanas para o qual a economia não tem atentado nesse sentido. Portanto, essa tradição desenvolvimentista e essa
direção atenta a um discurso de economia política, que é um novo termo para a chamada economia que Marx traz na sua obra, nos manuscritos econômicos e filosóficos. Então, feita essa primeira migração, eu creio que nós temos o dirigismo constitucional para uma sociedade com fortes reivindicações sociais, fortes exigências por demandas públicas, por realização de políticas públicas e sociais, e com, claro, o protagonismo do Estado. E nós temos, de outro lado, como bem falou o professor Gustavo Midegorien, as limitações orçamentárias e financeiras e o ativismo judicial a tentar reverter este quadro, buscando amparar sua posição no dirigismo constitucional. O que nós devemos nos perguntar é até que ponto há ou não uma legitimidade deste ativismo judicial nesta realização. Em outras palavras, uma pergunta relativamente simples. Pode o Poder Judiciário materializar por meio da sua atividade típica, que é a atividade decisionista, de decisão judicial, satisfazer estas exigências constitucionais, até qual é o limite em que elas podem ser opostas também ao Poder Judiciário? Esse, portanto, é uma pergunta, assim, no segundo momento, que eu tentarei responder. Eu penso que, antes de mais nada, o problema do ativismo judicial e da implementação das nossas chamadas políticas públicas é um problema, antes de mais nada, eminentemente político. Portanto, é um problema de uma decisão política e de uma escolha da sociedade. O professor Gustavo lembrou bem aqui, claro que todos nós sabemos, a implementação de políticas públicas e sociais depende da alocação orçamentária. E a alocação orçamentária depende da elaboração desses orçamentos pelos nossos representantes. Portanto, aqui já vai um dos meus primeiros posicionamentos nesse sentido. Quem elege esses representantes somos nós. Nós, portanto, temos responsabilidade nisso. Não adianta nós estabelecermos de que os parlamentares ou de que o Poder Executivo, na verdade, são distantes, são desvinculados do povo brasileiro, na medida em que nós somos aqueles que o elegemos. Ou seja, nós, portanto, fazemos a democracia brasileira. E aqui, com todas as deficiências que o parlamento brasileiro tem, que os políticos brasileiros têm, eu, sinceramente, não consigo ver e enxergar onde é que o parlamento alemão é melhor que o parlamento brasileiro, ou que o parlamento sul-africano, ou que o parlamento argentino seja melhor ou pior do que o brasileiro. São parlamentos diferentes, são políticos diferentes. Os políticos que estão em Brasília, que estão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na Câmara Municipal de Santa Cruz, representam a totalidade do povo. Portanto, eles traduzem a genuína manifestação daqueles que nós votamos, queiramos nós ou não queiramos nós. Isso para dizer que esta é uma tarefa que ela não será resolvida somente pelo Estado. É uma tarefa que será resolvida pelo Estado e pela sociedade. Então, ou a sociedade também assimila essa que lhe parece, essa elementar evidência, ou nós adotaremos sempre a condição de desertores, como diz o professor Gustavo, de desertores à política, a maldizer principalmente aqueles que nós elegemos. E isso não me parece ser uma posição racional fortalecedora da democracia. Queiramos bem ou mal, esses são os políticos e são a classe política brasileira, repito, que não é pior nem melhor do que ninguém. É a classe política do Brasil e dos brasileiros, com seus problemas e com seus avanços. E quando nós constantemente jogamos pedra desses políticos, eu gostaria de lembrar que é esta classe política que nos deu 20 anos de estabilidade democrática, com todos os seus percalços, deu provas razoáveis de que a democracia brasileira encontra alguma maturidade, na medida em que nós passamos por impeachment de um presidente, nós passamos por vários problemas seríssimos, escândalos de toda ordem, e nós não tivemos, nestes últimos 20 anos no Brasil, nenhuma aventura golpista séria